Então vamos lá. Para poder criar uma folha de estilo, botão direito sobre a pasta CSS, porque vai ser aplicado nela, novo arquivo, new file. Aí você dá um Ctrl S para poder salvar e digita aqui, ó, style.css. Pode ser qualquer nome, tá? Mas geralmente na programação as folhas de estilo têm esse nome. Então para manter uma coisa organizada, eu vou manter desse jeito, style.css, e clico em salvar. Prontinho. Aqui eu tenho um arquivo agora do tipo CSS, que vai aceitar essa estrutura em CSS. Só que esse arquivo ele não tem nenhuma ligação com essa minha página. Então não adianta eu escrever aqui os estilos dos códigos em CSS para personalizar a minha página sem antes fazer a ligação. Como que funciona a ligação de uma folha de estilo? Desse jeitinho que está esse último aqui, ó, que é um style sheet, tá? Exatamente dessa forma aqui. Então eu posso aqui, ó, também fazer assim, ó, digitar o link e pressionar Tab. O que que o Sublime Text faz para mim? Ele já coloca a chamada para uma folha de estilo, com o tipo Style Sheet, texto CSS, e eu só tenho que passar o quê? A referência, que é o local aonde está essa minha folha de estilo. O local fica fácil, que eu já expliquei para vocês, né? Então, primeiro a pasta, que é CSS, depois o nome do arquivo, que nós criamos, que se chama estilo.css. Percebam, então, que o caminho já foi passado. Vou pressionar Ctrl S para salvar, vou vir aqui no estilo para nós podermos começar a passar propriedades para essa página, tá? Eu vou até abrir o outro projeto que eu já tinha feito, que ele também tem um estilo que eu coloquei, para me poder me basear com base nele. Essa primeira marcação que eu coloquei aqui, ó, significa remoção de toda a margem da página. Uai, como assim? Vamos entender. Quando você coloca um asterisco, abre e fecha chaves, significa que você está passando para tudo, tá? Se eu quiser passar para uma classe específica, eu coloco o ponto e o nome da classe. No caso, aquela de cards que nós fizemos. E aí eu poderia vir aqui, colocar a cor e colocar, por exemplo, uma cor para ela, verde. Que foi justamente aquilo que eu tinha feito aqui, só que eu coloquei vermelho, né? Aquela hora que eu passei aqui no estilo. Eu vou salvar, isso é só para vocês poderem ver, não precisa fazer essa primeira etapa, e vou atualizar. Ele já colocou verde, tá vendo? Então, ele já tem a ligação correta. Você atualizou, ele não fez nada, não se preocupe. É cache. Você vai pressionar o Ctrl F5. Sempre que você mudar a folha de estilo aqui, ó, atualiza com Ctrl F5, porque nesse momento ele vai armazenar muita informação em cache. Então, se você não lembrar de dar o Ctrl F5, pode ser que ele não aplique a alteração. E claro, toda modificação feita aqui salva o arquivo. Se não salvar, não tem mudança no arquivo, tá? Eu vou tirar por enquanto essa classe cards, daqui a pouco nós vamos trabalhar com ela. E quando você não determina nome de elemento, porque pode ser para a classe ou pode ser para o elemento HTML. Se eu quiser passar, por exemplo, um valor para a página, dá certo eu colocar somente body, tá? O ponto é quando eu quiser passar para alguma classe que está aqui. Existem classes que eu vou estilizar aqui e existem outras classes que eu não vou mexer, que já são classes estilizadas pelo Bootstrap, como essa row, como esse BG Light, que deixa aquela cor clarinha na barra. Inclusive eu nem mostrei para vocês, né? Mas se você quiser, por exemplo, uma outra cor para ela, é só mudar ali, ó, BG Dark, e aí ele vai colocar uma outra cor de fundo, tá vendo? Não é o ideal para o nosso projeto, né? Nesse caso eu teria que colocar esse ícone branco e o texto branco também. Então eu acho que eu vou manter por enquanto esse BG Light, depois eu penso, se necessário, eu altero isso aqui, mas acredito que não. Eu vou manter ele clarinho assim mesmo. Mas vamos lá. Esse elemento, eu tinha falado lá que ele receberia, vou tirar aqui por enquanto esse body, um margem com 0, mas poderia ser um outro valor, ó, por exemplo, 30 pixels. E vamos atualizar aqui. O que que acontece se eu deixar assim? Aqui ele abre 30 pixels de distância, de afastamento, nos cantos da página. Tá? Se for para você poder criar uma tela de login, onde você queira deixar o conteúdo mais centralizado, tranquilo, pode ser uma boa, mas aqui para o nosso projeto, de forma alguma, não é uma boa e obviamente eu não vou estar utilizando desse jeito. Então aqui vai ficar com 0 pixel mesmo aqui, ó, desse jeito. Vou atualizar, prontinho. E ali ele já está inserido, né, acima, sem margem, sem afastamento algum, tá? Vai ter afastamento? Sim, mas é depois nos cards abaixo. Essa área aqui de cima, principalmente, eu não quero nenhum afastamento. Então, por isso, margem 0. Outra coisa que gera afastamento é o padding. Só que o padding, ele gera um espaço interno no elemento. Vou atualizar para vocês poderem ver.
Aqui vai dar praticamente na mesma, porque o elemento que eu estou falando é a página. Então tudo ali ele vai afastar em 30 pixels nela. Tá? Depois eu dou um exemplo disso aqui melhor quando nós tivermos um conteúdo interno, porque aqui eu estou afastando da página, então o resultado seria muito semelhante à margem. Se eu dou um padding dentro desse conteúdo aqui, ó, por exemplo, que é a minha neve, esse conteúdo somente interno dela anda, tá? E o fundo continua paradinho. Se eu dou uma margem, não. Aí ele abre aquele afastamento ali. E aqui tinha uma outra estilização além dessas duas, que é o box sizing, né? Que é o border box. Isso aqui é só uma estilização para você poder definir para todo o conteúdo da página uma borda, mas como eu não estou passando cor, não estou passando nenhuma outra informação ali, ó, ela nem vai ficar visível. Então é só para colocar como se fosse tudo dentro de um mesmo container, tá? Dentro de uma área, como se você estivesse fechando uma caixa em volta da página.